Tem uma incapacidade ou doença grave? Pode estar a desperdiçar milhares de euros. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, de me seguir nas redes sociais, Contas Poupança no Facebook, Pedro Anderson Oficial no Instagram e no TikTok, e assinar a newsletter que sai todas as terças-feiras com todas as dicas da semana anterior em contaspoupanca.pt. Lá em cima tem um botãozinho a dizer newsletter, põe lá o seu e-mail e depois desiste quando quiser. Não vendo nada, não custa nada, portanto só fica a ganhar, é a minha opinião. Muito bem, então hoje quero falar-lhe sobre uma situação que eu acho que é gritante em Portugal, que é não conhecermos os nossos direitos. Nós, enfim, vivemos a nossa vida, trabalhamos para ganhar dinheiro, para pagar as despesas, cuidar da família, cuidar do nosso presente, um bocadinho do nosso futuro, poupando, mas às vezes a vida não corre como nós gostaríamos que corresse e um acidente ou uma doença pode dar cabo dos nossos melhores planos e vamos ter de nos adaptar. E nós sabemos que isso pode acontecer connosco ou com um amigo ou com um familiar. O que eu quero dizer com isto é que qualquer um de vocês, incluindo eu próprio, que estão a ouvir este episódio, pode acontecer connosco se é que não aconteceu já. Se não aconteceu agora, pode acontecer amanhã, daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, daqui a 20 anos. E por isso é muito importante nós sabermos que direitos é que nós temos. E então hoje quero falar-vos sobre uma novidade muito, muito importante e relevante que pode significar milhares de euros para, suponho eu, diz-me a minha intuição, não tenho números certos, dezenas de milhares de portugueses. Deixem-me explicar isto antes de ir então a essa notícia importantíssima que tem a ver com os direitos fiscais, portanto o pagamento de impostos, neste caso do IRS e do IUC, para pessoas com incapacidade. Primeiro ponto, eu continuo absolutamente convencido de que há milhares e milhares e milhares de portugueses, de cidadãos em Portugal, que já deviam ter há muito tempo um atestado de incapacidade médico multiuso e que não têm porque nem sequer sabem o que é que isso é. Vou dar-vos um exemplo que aconteceu esta semana em que estou a gravar este episódio. Eu e o Gonçalo Soares, que é o repórter de imagem do Contas Poupança, estávamos a gravar um episódio da reportagem para a televisão num jardim em Lisboa e de repente fomos interrompidos por um senhor que estava acompanhado por um amigo ou familiar, portanto ele já era um senhor idoso, ele disse que já tinha mais de 80 anos, e disse, olha, parabéns porque gosto muito do seu programa, o seu programa é muito útil, e eu estava a reconhecê-lo. E ele era uma antiga estrela do Benfica, jogador de futebol, nos anos 60 ou 70, uma das grandes figuras do futebol nacional. E eu disse-lhe, olha, ele estava-me a dar os parabéns pelo trabalho, e eu disse-lhe, olha, obrigado, não sei o quê, estou aqui a fazer, hoje estamos a fazer uma reportagem sobre o atestado de incapacidade multiuso, e ele, como estava a andar com uma canadiana, e de uma forma lenta, perguntei-lhe, mas o senhor já tem o atestado de incapacidade multiuso, não já? E ele disse-me, eu não sei o que isso é.
Mas não tem problema, porque eu já sou reformado por invalidez. Porque tinha sido operado e, portanto, tinha resolvido o seu problema de saúde, bem ou mal, não interessa, pronto. Mas ficou com aquela sequela. E eu aí pensei outra vez, oh não, as pessoas continuam a confundir ter sido reformadas por invalidez como se lhes tivessem reconhecido perante o Ministério da Saúde e as Finanças a sua incapacidade, a sua invalidez. Meus amigos, não tem uma coisa a ver com a outra. Ser reformado por invalidez é uma decisão da Segurança Social para receber uma pensão pela invalidez. Porque esta pessoa foi reformada por invalidez aos 62 anos. Portanto, ainda antes da idade da reforma, da idade legal da reforma normal. Outra situação que acontece, o seguro, há um acidente de trabalho, por exemplo, e o seguro decide que teve uma incapacidade de X%, e as pessoas acham, ok, pronto, tenho um grau de incapacidade de X%, mas isso é a seguradora que dá essa incapacidade. O que interessa é o que é que o Ministério da Saúde deixa definido num papel que se chama AMIN, A-M-I-M, AMIN, sim, que é o documento legal que tem lá, esta pessoa tem esta percentagem de incapacidade, e pode ser a soma de várias incapacidades. Portanto, por artrite reumatoide tem X%, por um AVC que teve e que deixou esta sequela tem não sei o que X%, ou perdeu um dedo no acidente de trabalho tem mais X%, ou pode ser um caso mais grave que teve um cancro e automaticamente dá 60%. Tanto pode ser a soma de vários pequenos problemas, como pode ser um problema grave, que dá uma elevada percentagem. Portanto, sempre que tiver 60% ou mais no AMIN, Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, é este o nome do documento, passa a ter muitos direitos, incluindo direitos fiscais. Ou seja, paga muito menos impostos e fica isento de pagar IUC do carro. Já nem falo do resto, pois tem muitas outras coisas, mas hoje interessa-nos isto. Isto é só para dar o contexto. Portanto, há imensas pessoas que deviam ter este documento e nunca o pediram, porque têm de ir ao centro de saúde, vai ao seu centro de saúde, não é à médica de família, ou ao médico de família, vai à secretaria e diz: eu quero pedir o atestado, pode marcar uma junta se faz favor? Tenho aqui estes documentos todos, e leva logo um dossiê com cópia de todos os relatórios médicos, tem de ser o mais completo possível, e quanto mais levar e mais exatos forem, com datas recentes, melhor. E depois é marcado, vai demorar 6 meses, 1 ano, e depois esses médicos não lhe vão fazer uma consulta, vão ler os documentos todos, fazem uma listagem de todos os problemas que encontraram nesses documentos, exames e relatórios, e depois dão-lhe uma percentagem. Fica lá nesse papel. A partir do momento em que recebe os 60%, passa a ter muitos direitos. O que é que faz a seguir? Pega numa cópia, numa fotocópia desse atestado e entrega nas finanças e na Segurança Social. Para entregar fisicamente o papel, tem de lá ficar registado. Se não fizer isto também não serve nada, porque eles não adivinham. Devia haver um cruzamento de informação entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças e a Segurança Social, mas até ao momento que eu saiba, isso ainda não aconteceu, portanto tem de ser o cidadão a fazer isto. Atenção, isto é importante, independentemente da idade que tenha. Tanto dá para um bebê recém-nascido, como para uma pessoa que tenha 105 anos. Não é por eu já estar reformado que não tenho direito ao atestado. Ok? Isto é muito, muito importante. Mais do que isso, se tiver o atestado antes dos 55 anos, ou tiver o problema que levou ao atestado de 60% antes dos 55 anos, ainda tem mais direitos, como a PSI, a Prestação Social para a Inclusão. Bom, mas o que é que lhe quero trazer hoje de muito, muito importante? É que durante décadas
por exemplo, no caso de doentes oncológicos, cancro, é automático que é 60%. Portanto, basta ser diagnosticado e dá logo 60%. Nem precisa de apresentar mais exames nem nada. Está diagnosticado, 60%. E o primeiro tem uma validade de 5 anos. O que é que acontece em muitas situações destas e outras em que as pessoas são reavaliadas X anos depois? Há atestados que são definitivos e, portanto, aí não tem de se preocupar com nada disto que eu estou a dizer. Então, passados 5 anos, voltam ao médico e, felizmente para estas pessoas, a doença foi controlada, não é? Entrou em remissão e, por exemplo, em vez de 60% passou para 40%, que é uma excelente notícia, não é? Ou para 30%, ou para 20%. Portanto, é um bocadinho quase como se não tivesse acontecido nada, sabendo nós que não corresponde à realidade. Bom, mas durante décadas, o que a lei dizia era que, mesmo que baixasse, mantinha-se sempre o valor mais alto que já teve no passado. E foi assim sempre. Portanto, independentemente da reavaliação para as finanças, para outras situações não, mas para as finanças mantinham, ou seja, pagavam muito menos IRS, o reembolso era muito maior, ou pagavam muito menos e mantinham a isenção do IUC. Bom, em 2019, a autoridade tributária, mesmo a lei não tendo sido alterada, mudou a interpretação dessa lei e disse, a partir de agora, o nosso entendimento é que se alguém baixar dos 60%, já está bom, este bom entre aspas, com muitas aspas, sou eu a dizer, deixa de ter direito porque já não preenche o requisito dos 60% de incapacidade. E então deixou, pura e simplesmente, do dia para a noite ou da noite para o dia, essas pessoas perderam esses direitos e algumas que recebiam muito dinheiro de IRS, de reembolso, de repente passaram a pagar IRS ou deixaram de ter esses reembolsos e passaram a pagar IUC. Mas sem que a lei tivesse sido alterada. Era apenas a mudança de interpretação da autoridade tributária. Houve várias pessoas que decidiram ir para tribunal contra a autoridade tributária e a autoridade tributária perdeu. Perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, perdeu no Supremo Tribunal Administrativo e depois foi ao Constitucional. E isto demorou 6 anos para aí. Portanto, desde 2019 até agora, mais coisa, menos coisa, estamos a falar de 5, 6 anos. E agora, em março, a autoridade tributária mandou um outro ofício circulado a dizer, pronto, ok, muito bem, então já que os tribunais todos decidiram isto, nós decidimos mudar a nossa interpretação e então volta tudo ao que era antes e quem teve uma reavaliação vai voltar a ter como se fosse 60%. Pronto. E depois há um detalhe, porque isto aplica-se a pessoas que tiveram a reavaliação até 31 de dezembro de 2023. Porque a partir de 1 de janeiro de 2024 entrou em vigor uma outra lei que aí não há problema de interpretação. É mesmo está lá escrito, portanto as regras mudam e se for reavaliado depois de 1 de janeiro de 2024, nesse primeiro ano de 2024 ou no ano em que tiver a reavaliação ainda mantém os 60%, depois vai decrescendo o valor a descontar no IRS durante os 4 anos seguintes, com uma regra que está prevista na lei, desconta no imposto a pagar no primeiro ano depois da reavaliação 2 IAS, o indexante de apoios sociais, que é, creio eu, 520 e tal euros, o que quer dizer que então 2 IAs nesse primeiro ano vai descontar 1000 e tal euros, depois é
um IAS e meio, e depois desconta um IAS, e depois desconta no quarto ano meio IAS, portanto 250 euros. Portanto, há aqui uma fase de desaceleração nos direitos até que acabam. Isto é o que está na lei. Não quer dizer que seja justo, não quer dizer que todos concordem com isso, pelo contrário, porque estamos a criar aqui pessoas com incapacidade de primeira e pessoas com incapacidade de segunda, porque quem teve esta reavaliação antes de 2024 vai manter até ao fim da vida os 60% e os outros não. Portanto, é uma situação injusta, não é? Portanto, para situações iguais, benefícios diferentes. Bom, mas isso já é outra questão. Agora, qual é a grande novidade que eu vos trago neste episódio e que é muito importante que partilhem com todas as pessoas que encontrem? É que quem teve esta reavaliação até 2023 vai ter de corrigir o IRS de 2021, de 2022, de 2023 e de 2024. Vai ter de corrigir se quiser receber tudo aquilo que pagou a mais face a esta alteração da interpretação da AT. E eu já entrevistei algumas pessoas, no caso de uma dessas pessoas, vai recuperar destes anos, em apenas 2 anos de recuperação, vai ter uma devolução de 4.800 euros. É muito dinheiro, meus amigos. Para além de um outro senhor, que também já estive a falar com ele, no caso desta senhora dos 4.800, ela não tem carro, portanto não se aplica ao IUC, mas um outro senhor que vai recuperar 4 anos, ele vai recuperar, para além de muitos milhares de euros também, mais 4 anos de IUC, portanto 300 euros por ano que ele estava a pagar, estou só aqui a estacionar, vai, portanto, 3 vezes 4, 12, 1.200 euros, mais 1.200 euros de IUC. Portanto, como é que vai fazer? Isto é muito importante. Vão abrir no portal das finanças os anos anteriores que conseguirem, como se fossem entregar outra vez o IRS, e lá em cima, esta é a orientação que, de acordo com a Liga Portuguesa contra o Cancro, a jurista que eu entrevistei, e que podem ouvir também a entrevista completa na íntegra no podcast, ela explicou que várias repartições já estão a informar as pessoas que, enquanto o portal não estiver completamente atualizado, a solução é simples. As pessoas têm de ir averbar, ou seja, têm de ir presencialmente a uma repartição de finanças e entregar a atualização com as respectivas datas, a atualização do atestado de incapacidade médico multiuso, para ficar lá registado, e depois disso vão ao portal das finanças, entregam novamente os IRS dos anos anteriores e lá em cima vão pôr 60% e ignorar o resto que lá está. Porque na prática estão a utilizar o seu direito. Não estão a prestar falsas declarações, estão simplesmente a fazer com que a entrega decorra de acordo com esta nova interpretação e depois, quando aquilo der uma divergência, eles vão ver aos registros que lá têm e vão verificar, ok, está aqui, esta é uma daquelas situações das pessoas que tiveram a reavaliação do atestado, está aqui averbado, está aqui incluído, está tudo certo, aprovam o reembolso e recebe o dinheiro na conta. Para receber o IUC, vai ter de, ainda não há informações precisas sobre isso, mas faça, por favor, uma reclamação graciosa dizendo eu, tal, com o NIF tal, faça esta situação e ao ofício circulado número tal, tem um artigo sobre isto no Contas Poupança, está lá o link para o artigo, para o ofício. Venho por este meio requerer que me seja devolvido o dinheiro que eu paguei no ano tal e tal, ok? Para os 2 anos mais antigos, porque o limite do prazo é 4 anos para trás, para corrigir os IRS, portanto, os últimos 2 anos mais recentes pode fazer isto através do portal das finanças. Os outros 2 mais antigos vai ter de ser também através de uma reclamação graciosa, dizendo a mesma coisa. Eu tal, com o NIF tal, venho por este meio pedir que apliquem à minha situação estes novos critérios referentes à declaração do IRS de tantos, e portanto, e depois aguarda pela resposta. Pode demorar ainda algum tempo até receber o dinheiro, mas faça isto com muita urgência porque há prazos a decorrer. Por deixar passar um dia, pode perder o ano mais antigo, ok? Atenção a isto dos 4 anos.
Como vê, eu espero ter conseguido explicar isto de uma forma simples. Se tem uma doença ou conhece alguém que tem uma doença física, mental ou qualquer outra espécie de incapacidade ou mistura de várias, peça o atestado de incapacidade multiuso. Se tiver 60%, passa a ter muitos direitos e é fácil descobrir quais são. Pesquise atestado em www.contaspoupanca.pt porque há lá informações importantíssimas que pode estar a ignorar. E falo sobre isto também com outras pessoas, que conheçam outras pessoas que tenham este tipo de situações. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais este episódio. Conhecer os nossos direitos é importantíssimo também em termos de finanças pessoais, porque, como vê, estes milhares de euros fazem muita diferença na vida destas pessoas. E espero que esta informação seja útil e é urgente que se mexa para usufruir desta correção dos seus direitos. Não se esqueça que pode enviar as suas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.